Porque a realidade da maior parte do povo brasileiro é entre o salário, você vai pagar as contas e falta. O pobre em geral, Thiago, quando ele paga as contas e consegue, ele diz, uou, agora vamos ver o que a gente consegue jogar aqui. Vamos ver qual é a curva que eu vou dar, qual o milagre que eu vou fazer ao longo do mês. Não é isso? Isso quando ele não deixa alguma continha para poder ter algum lazer. Porque senão ele pensa, porra, eu vou pirar. E quando ele precisa de remédio? E quando ele precisa de roupa? E quando estraga alguma coisa dentro de casa? E o tal do imprevisto? Tudo esbarra no ponto inicial, que é a renda curta. É que você prioriza a compra de ativos ao invés da compra de passivos, né? Então como funciona isso? Imagina que você recebe um dinheiro e você vai jantar, e você vai num restaurante japonês, beleza. Aí você vai gastar no restaurante japonês, você, sua namorada, esposa, marido, vocês gastam R$200 junto. R$200 vocês gastaram, virou alimento, e depois vai virar esterco, e você vai dar descarga nisso. Mas obviamente você teve ali momentos de felicidade, claro. Mas isso daqui, se vai, a experiência fica. Do outro lado, você pode fazer o seguinte questionamento. Olha, eu tenho essa ação que eu gosto que custa R$20. Se eu abrir mão desse restaurante japonês agora, eu vou ter R$200, com esses R$200 eu compro 10 ações, essas 10 ações vão me pagar rendimentos ao longo da vida e eu tenho ativos que vão me produzir patrimônio ao longo do tempo. Muitas vezes na minha jornada eu fazia questionamentos. Pô, vale a pena fazer isso? Eu quero muito fazer isso, mas eu acho que eu quero mais isso. Tinha vezes que eu de fato gastava esse dinheiro e tinha uma boa experiência, mas muitas vezes eu não fazia isso. Por quê? Porque eu queria construir uma carteira de ativos. E eu fazia contas, né? Eu adoro essa coisa assim, que assim, é white people problems, né? Primeira coisa, tá, galera? Assim, pensa na comparação. Você vai comer ou você vai comprar ações? Tá entendendo? Onde é que eu quero chegar? Eu não tô nem falando de ir no restaurante, eu já vou chegar nisso, né? Mas assim, vamos começar do básico. Você vai comer ou você vai comprar ações? Porque o que ele tá dizendo é o seguinte, compre ativos e não passivos, tá? Ativo é o que você tem, passivo é o que você deve. Resumidamente, pra galera que não entende esse linguajar aí, se familiarizar com o que a gente tá falando. Então, a ideia é comprar coisas que você tenha, né? Que você possa utilizar como patrimônio, como fonte de renda, enfim, né? E passivo é quando você compra dívida, tá? Só que o que essa galera não entende, gente, tá? É o seguinte. Comprar ativos, fazer poupança, só é possível se você tem renda, pô. Tá entendendo? Por quê? Se você deixar de comer pra comprar uma porra de uma ação, você vai morrer de fome, cacete. Tá entendendo? Mas não é o exemplo que ele deu. Ele falou do exemplo de ir no restaurante, né, com a sua companheira ou companheiro. Aí também tem uma outra situação. Né? Eu estava aqui pouco dizendo, olha, gente, se eu não puder tomar uma cerveja e botar uma carne no fogo na sexta-feira, que é o que eu gosto de fazer aqui, eu vou ficar louco. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida não pode ser só trabalhar. Se a gente não tiver um momento de lazer, um momento de relaxar, um momento de descontrair, um momento de ser feliz, resumidamente, um momento para viver e não apenas reproduzir capital, a gente pira. Pira. Tá? Então, se você tá naquela de escolher entre ir num restaurante ou comprar ativo, tem que pensar o seguinte, você tem renda para comprar ativo? Você tem condições de abrir mão de um mínimo de lazer para passar a vida apenas reproduzindo capital? Essa sua forma de reproduzir o capital, mesmo que você faça aí uma escolha temporal, como gostam de dizer os liberais, vai realmente ser útil na sua vida, ou que você vai abrir mão de viver, porque é tempo de vida, tá, gente? Tempo de vida não se recupera. A gente fica velho e já era, e passa rápido pra cacete, tá? Esse tempo de vida que você está abrindo mão em nome dessa construção de patrimônio é suficiente? É relevante? Ou você vai simplesmente te torturar para economizar algo que não vai mudar a sua vida? Então o ponto aqui, gente, não é nem a questão de não investir, de não comprar ativos ao invés de passivos. Também vou concordar, se você tem renda, é saudável você investir. É saudável você fazer uma poupança. É importante você não se endividar, não gastar com bobagens, com supérfluos, não fazer muito carnê. Né? Pobre adora carnê porque é a única maneira que ele tem de comprar. É importante sim, mas é importante, para fazer isso, ter renda. Renda. Você tem que ter renda para fazer isso.
Se você não tem renda, nada disso que o Primo Rico tá falando aqui faz qualquer sentido. Tá? Porque uma das coisas que mais me irrita na fala desses caras, sabe o que é? É aquela ideia de que o pobre não consegue poupar. Como isso fosse um defeito moral do pobre. Quando na verdade o pobre não poupa porque não tem renda. Entende? Esse é o ponto. Tá? Então, né, se você ganha 13 mil reais por mês e você gasta 2.500, sobram 500 reais por mês, por exemplo. Se você trabalha 250 horas por mês, poxa, então você trabalha 250 horas por mês, sobra 500 reais no mês pra você, então na verdade você ganha 2 reais por hora. Se você vai num restaurante japonês e dá 100 reais por pessoa, então na verdade você tá abrindo mão de 50 horas do seu trabalho para que você tenha essa experiência. 50 horas de trabalho são mais ou menos 10 horas por dia. Então vale o esforço de 5 dias na semana trabalhando para ter 1 hora de prazer num restaurante? Às vezes... Vê como tu nota, é nesses detalhes que tu nota como eles são fora da realidade. Gente, não é o tipo de lazer mais comum de quem ganha 2.500, 3.000 por mês, tá? Gastar 200 num jantar. Tá entendendo? Geralmente, o pobre ele vai escolher outras opções de lazer e entretenimento mais próximas da sua realidade. Tá? Se você depende de um salário de 2.500, 3.000 por mês para viver e passar o mês inteiro, você sequer tem essa possibilidade de lazer e entretenimento. Você vai ter que escolher outras opções mais acessíveis. Porque se você fizer isso, vai ser a única coisa do mês que você vai fazer. Ou você vai gastar a metade do dinheiro que você tem num mês para desopilar a cabeça. E aí é lógico que na ponta do lápis, o pobre não vai investir esse dinheiro na bolsa ou em qualquer outra coisa. Porque senão ele não aguenta a vida dele muito tempo. Tá? Pode aguentar por um tempo. Mas se ele quiser aguentar por muito tempo, o que ele vai precisar vai ser gastar esse dinheiro com um analista. Sim, às vezes não. Então você tem que escolher qual é a sua cabeça. A sua cabeça é a cabeça de produção, riqueza, prosperidade, ativos, ou a cabeça de passivos? Ah, Thiago, mas não sobra nada. Bom, se não sobra nada, a pergunta é, mas será que você não gasta nada que seja pelo puro e bel prazer? Provavelmente sim. Então o problema é que não sobra e de fato a gente não é feito para sobrar. Então antes de sobrar, se pague primeiro. Entra o salário, entra a sua renda, você se paga, investe pro seu eu do futuro e aí você gasta. Então se você tem essa mentalidade de construir... E quando não sobra, Thiago? Porque a realidade da maior parte do povo brasileiro é entra o salário, você vai pagar as contas e falta. O pobre em geral, Thiago, quando ele paga as contas e consegue, ele diz, uou, agora vamos ver o que a gente consegue jogar aqui. Vamos ver qual é a curva que eu vou dar, qual o milagre que eu vou fazer ao longo do mês. Não é isso? Isso quando ele não deixa alguma continha para poder ter algum lazer. Porque senão ele pensa, porra, eu vou pirar. E quando ele precisa de remédio? E quando ele precisa de roupa? E quando estraga alguma coisa dentro de casa? E o tal do imprevisto? Tudo esbarra no ponto inicial, que é a renda curta. De gerar ativos, de fazer sacrifícios, você tem grandes chances de conseguir avançar na sua vida. E, aliás, por que falamos sobre sacrifício? O que significa sacrifício? Sacrifício é sempre bom, é diferente de um esforço. Sacrifício é você transformar algo menor em algo sagrado, ou seja, algo menor em algo muito mais valioso. O que é algo sagrado? O sagrado, na origem da palavra, significa separado, único, especial. Então, quando você faz um sacrifício, você se torna único, você é separado. Então, quando você pensa em construir ativos, você está fazendo algo que ninguém faz. Você está fazendo um sacrifício. É por isso que você vai ser separado. Separado de quem e do quê? Da multidão. Porque a maioria das pessoas não faz sacrifício. As pessoas elas querem seguir a manada, elas querem a aprovação dos outros. Se você não conseguir romper com isso, você vai fazer parte da multidão. A maioria das pessoas não consegue. Eu fico imaginando sempre o pobre assistindo isso, dizendo que ninguém faz sacrifício. Sabe, aí é aquela mãe, tá? Que mistura água no leite para conseguir pagar uma saída da escola do filho, para poder pegar um ônibus e dar alguma alegria pro filho, sabe? Eu fico pensando na mãe que faz isso, né? Que bem de cantinho vai ali e não come, não janta à noite para deixar a comida pro filho, né? Ouvindo que essa pessoa não faz sacrifício, né? Eu queria que essas pessoas, ou melhor, eu não gostaria que essas pessoas ouvissem isso.